Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 72. Origem do mal, origem do bem e do mal. Capítulo 3, a Gênese, a questão é de número 3. Ainda nos encontramos na questão de número 3. Porque Kardec ele disse assim: entretanto, o mal existe e tem uma causa. Então, nós temos que entender que o mal existe e que ele tem uma causa e que a causa não é Deus. A causa são aqueles que infringiram e que infringem as leis de Deus. Então, deu para entender, com todo respeito? A causa está naqueles que infringiram e que infringem as leis de Deus. Então, a causa não é Deus. Porque se a causa fosse Deus, Deus que teria criado o mal. Pois nós sabemos que Deus, ele não criou o mal. Deus criou as leis que rege tudo, que governa tudo, infinitamente, por toda a eternidade, como nós já dissemos. As leis de Deus são infinitas tanto quanto o próprio Deus. As leis de Deus são infinitas tanto quanto o próprio Deus. Então, o fato de nós infringirmos as leis. Fulano, você sabe que você não pode chupar esse sorvete. Não, sorvete não. Fulano, você sabe que você não pode comer essa maçã. Ai, mas eu quero comer a maçã. Ah, você quer? Beleza. Aí existe uma outra questão. A pessoa quer comer a maçã? Quer. Tudo bem. Ele tem o direito de comer a maçã e de não comer a maçã. Você sabe por quê? Porque a todos nós, Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o nosso direito de escolha. Então você come a maçã se você quiser. Mas depois não reclame da indigestão. Deu para registrar isso? Você quer comer a maçã? Coma. Não passe vontade, não. Coma. Você é dotado do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Só que depois não reclame da indigestão. Porque é fato. É fato. A pessoa tem o direito de escolher entre a maçã, isso é mitologia, e a não maçã. Pode ter certeza que aqueles que optaram por não comer a maçã, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo se encontram. Vejamos o professor Eurípides Barçanufo. Vejamos o Dr. Bezerra de Menezes. Vejamos Anjo Ismael.
Leon Denis, Sheila Meimei. Se eles conseguiram, por que nós não conseguimos? Ora, se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, havemos de conseguir. Agora tem uma questão. Tem uma outra questão. Nunca se martirize se não conseguires nesta atual encarnação. Por quê? Porque, de acordo com as leis de Deus, existe a imortalidade da alma. E é preciso entender que todos os mártires, eles comeram a maçã milhares de vezes. Anos e anos, séculos e séculos, milênios e milênios. Por que que eles nunca se preocuparam? Porque eles sempre souberam da existência da imortalidade da alma. Aquele que conseguir numa existência não comer a maçã, glória a Deus. Mas de cada 1000, 2, 3 conseguiram não comer a maçã. Porque não podemos nos esquecer que não comer a maçã, isso está inserido no tempo. No tempo. E não numa existência apenas. Por isso, a imortalidade da alma. Por isso, as reencarnações. Por isso, o véu do esquecimento do passado. Por isso, a pré-existência. Deus é tão misericordioso que tudo Ele sabe. Eu não vou dizer que tudo Ele sabia, porque Deus não é passado. Deus não é futuro. Deus é presente. Nós, às vezes, nos encontramos uma hora no passado, uma hora no presente, uma hora no futuro, devido à nossa ignorância das leis do Criador. Mas um dia havemos de compreender que nunca existiu o passado e nem o futuro, e sim só o presente. E o presente, é preciso entender que no presente tudo nele encontra-se inserido, inclusive o tempo no presente. E nós temos que entender que o tempo também é um atributo de Deus.
porque o tempo, ele é eterno, tanto quanto Deus no infinito de sua grandeza, de suas leis. Outra questão. Os males de toda espécie, físicos e morais, são efeitos de causa. Por que os males morais? Por que os males morais? Abuso de poder, reflexo na idiotia, no cretinismo, na mendigança, na prostituição. Dá para entender? Males de espécie físico. Todos os transtornos neurológicos, todos os transtornos físicos, as síndromes, cego, mudo, surdo, coxo, aleijado, atrofiado, paralisia, esquizofrenia, paraplegia, né? Vamos dizer assim, a epilepsia, a impossibilidade de se movimentar, preso em um leito todo atrofiado, males físicos. Aí junta também-se aos males morais aí. Isso tudo efeito de uma causa. Quais causas? Infringimento das leis de Deus. De que forma? Indignação, não aceitação, falta de humildade, inconformação, não aceitação, né? Nós já dissemos, porque muitas pessoas são pobres financeiramente, mas não admitem e trazem dentro de si aquele ódio contra a justiça da terra. Tem pobres, nós vamos falar de todos, tem pobres financeiramente que vive às custas dos cofres públicos. Isso também atrofia o perispírito, porque ele parte para o desculpismo da ociosidade do intelecto, onde não põe a inteligência para trabalhar. Atrofia a inteligência, atrofia o intelecto. Ei, gente, o negócio não é brincadeira. Na próxima existência, a pessoa nasce atrofiado, sem ter cometido um crime contra a própria vida física,
mas ao mesmo tempo ele cometeu um crime contra o progresso. Que você acha que existe crime só contra a pessoa? E quantas pessoas cometem crime contra o progresso do outro, na desevangelização do outro? Quantos políticos, não vamos tratar desse assunto porque é estudo, quantos políticos assaltam os cofres públicos? E esses responderão perante a justiça divina, que é a consciência. Enquanto não quitares o último ceitil, não ascenderão das regiões umbralinas. Nós não lesamos Deus, gente. Deus é inatingível. Nós não lesamos Bezerra de Menezes, o professor Barçanuvo, nós não lesamos ninguém. Nós lesamos a nós mesmos. Então, quantos milhões de pessoas deficientes intelectualmente há na Terra, que, pobre financeiramente, vive às custas dos cofres públicos, alegando: são meus direitos. Que direitos? A maior bênção foi ter sido retirado das regiões umbralinas e ter reencarnado aqui na Terra. Esta é que é a maior bênção. O resto, a pessoa tem que batalhar. A pessoa tem que lutar com dignidade, com honradez. Quantos pobres financeiramente que não admitem como vivem. E que, de certa forma, reivindicam. Podem reivindicar. Faz parte dos direitos humanos, mas não faz parte dos direitos da providência divina. Direito humano. Mas não se esqueça, recorre aos direitos humanos, mas procura andar de acordo com os desígnios das leis divinas. Porque caso contrário, a pessoa se chafurda. Se chafurdam. Mergulham no pântano. Quantos milhões de ricos financeiramente que possuem a mente atrofiada? Agora você entende que isso não é generalizando nem o pobre nem o rico. É tratando de assuntos que englobam o estudo. Que existe pobres resignados, humildes, nobres, mas existe aquela laranja podre no meio da saca. Quantos milhões de ricos financeiramente que são avaros, avarentos, que são mentes atrofiadas e outras são mentes abertas. Que dá até inveja. São seres nobres, cultos, ricos de cultura, ricos de moral, ricos de exemplo. Então, mediante a esses males físicos e males morais, é preciso resignação, aceitação, humildade, a paciência. Você observa o termo
mal físico, mal moral, flagelo naturais. Isso tudo são males. Isso tudo são males. Então, mal não é matar o cabrito só, matar o coelhinho. Ah, porque aquela pessoa tem o coração tão mau. Não, gente. Aquela pessoa está equivocada. Ela está na contramão dos desígnios de Deus. Porque os males não são esses. Esses males aí não fazem parte da natureza divina. Os males que fazem parte da natureza divina são os males físicos, morais e os flagelos naturais. Que é natural que de tanto matar o cabrito, o bode, né? A jiboia, de tanto, né? Um serial killer e tal, e tal, e tal, e tal. É preciso entender que nas próximas existências, ele retorna à matéria física, trazendo o reflexo dos males físicos, os reflexos no corpo físico da causa de ter matado o cabritinho, o bodinho, a jiboia, as pessoas, ter lesado esse, ter lesado aquele, matado esse, matado aquele. Mas por que ele retorna? Porque ninguém foge aos desígnios de Deus. E você observa que os males físicos e os males morais têm como serem evitados. Porque são princípios de causa. Quando ali você, detentor ou detentora do livre-arbítrio, à sua frente você tem o direito de escolha ou de comer a maçã ou de não comê-la. Se você resiste, não come, acende. Só que esse período de luta para não comer a maçã pode, numa existência de 100 anos, 1000 anos, 2000, 5, 10, 15, 20. Gente, é preciso entender uma outra coisa. Obrigado, vó. É preciso entender outra coisa. Século, milênios, meses, anos, cronômetros, horas, minutos, segundos, existe apenas para nós que nos encontramos neste nível evolutivo. Para os seres que já superaram e se encontram em outras dimensões, isso não existe, não. Então, se você resiste, eu não vou comer essa maçã hoje, direito de escolha.
mas que perdure por toda a eternidade o não desejo pela maçã. Porque se daqui 10 milhões de anos retorna aquele desejo por comer a maçã, significa que você não se modificou em momento nenhum. Mas se você come a maçã durante 10 milhões de anos, pode ter certeza que devido à imortalidade da alma e por não existir nem o passado e nem o futuro e sim o presente, você tem a oportunidade de se redimir. É preciso entender, gente, que o Espiritismo não é a lei de Dante. O Espiritismo não te joga no caldeirão do inferno. O capeta não pisa na tua cabeça lá quando você diz assim: eu quero sair e me redimir. Não vai sair. Por isso, no Espiritismo, não existe o pecado. Que pecado é esse? Que pecado é esse? Nós vamos para o próximo vídeo.